Olá, pessoal! Bem-vindos ao webinar Gamification na Prática. Tudo bom com vocês? Eu me chamo Kenny Almeida. Boa tarde, Renato. Tudo bem? Vou me apresentar para vocês. Eu me chamo Kenny Almeida, sou aqui analista de marketing aqui da Promove Soluções. A Promove ela é uma empresa que propõe melhorias de forma inovadora, melhorias de processos. A empresa é formada por consultores que trabalham incansavelmente para melhorar, oferecer inovação, certificar e automatizar as empresas que confiaram em nós para promover melhorias, né? E, bom, vamos começar o bate-papo, né? Primeiro eu quero falar para vocês que a gente vai abrir perguntas logo após o término do webinar. Tudo bem, pessoal? Então, vocês estão livres para usar os comentários para fazer perguntas que quiserem, né? Sobre o tema. E aí a gente vai responder no final do evento, tudo bem? Dito isso, quero apresentar a vocês a Analia Irigoyen. A Analia ela é uma especialista em gamification aqui na Promove e vai mostrar para vocês um pouco sobre esse mundo da gamificação, mas vou deixar que ela se apresente. Analia? Então, olá, Analia. Oi, Érica, tá aí, Cleiton, Bia, Renato. Boa tarde para vocês. Na verdade, a gente vem trabalhando, sou a Analia, né, da Promove, a gente vai trabalhando com gamification já tem bastante tempo. E a ideia aqui é trocar ideias mesmo, assim, tentar trocar ideias do que deu certo até agora e do que não deu tão certo assim. E eu coloco bem assim, pelo menos para mim, né, que é porque, às vezes, dependendo do lugar, da cultura, e aí, de repente, o Alexandre e a Poliana vão falar um pouquinho sobre isso também, uma coisa dá certo ou uma coisa não dá certo, depende muito da cultura, né, e o pessoal de RH que está aí escutando. Oi, Bruno! Cheio de gente conhecida aí. Então, a ideia aqui é a gente tá trocando ideias e tá conversando um pouco sobre o que deu certo. A primeira coisa que eu vou falar um pouquinho é sobre os conceitos de gamification mesmo, né? Para quem não é familiarizado, gamification ele é uso de elementos de jogos e técnicas de design de jogos para enriquecer contextos que não são diretamente relacionados a jogos. Por exemplo, alguém já usou o Duolingo? É um ambiente de aprendizado de línguas, né? E que você consegue estudar inglês ou francês, enfim, ou espanhol, o que você quiser, de uma forma divertida, né? Então, você tem uma motivação maior com isso. Então, isso a gente tem usado essas técnicas, esses elementos, que eu vou colocar aqui mais para frente com alguns exemplos, de várias formas. Aí o pessoal pergunta, Analia, precisa ferramenta? Não precisa ferramenta? Enfim, existem diversas formas de você implantar gamification usando esses conceitos, né? A melhor coisa é que você pode usar mais ou menos alguns desses conceitos. Então, a ideia aqui é trocar um pouco do que foi usado, do que não foi usado, o que a gente conseguiu fazer. E uma coisa legal é que você pode usar isso para motivar seu time no seu trabalho, no seu dia a dia, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ficar bem, que eu acho que é bem importante nessa coisa da gamification é o storytelling. Storytelling é algo assim, a história que você quer contar com o jogo, né? É muito importante. Eu acho que no início, quando a gente começou a usar lá na Promove, a gente usa também, né? Casa de Ferreira de Espeto de Pau, né? A gente usa lá na Promove. A gente teve essa necessidade, tá bom, mas qual é o objetivo do jogo? Jogar por jogar, né? Você tem que ter um objetivo a alcançar no final, né? Então, isso que eu deixo bem claro para alguns clientes meus é exatamente isso. É a gente estabelecer a história que a gente quer, engajar os nossos colaboradores, enfim, no que a gente quer fazer. O feedback instantâneo, também é importante a gente ter a questão do feedback na hora, online, né? Metas, o que a gente quer alcançar com gamification, né? A gente está com um cliente nosso ali que a gente está coletando métricas, ou seja, isso é bom, o Alexandre vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão das métricas, do que ele coletou lá. Então, coletar métricas para ver se a gente conseguiu alcançar o que a gente queria é importante. E tem que ter metas tangíveis, como tudo, né? E incentivar sempre a questão da competitividade e colaboração. As pessoas precisam colaborar umas com as outras, a gente ter técnicas e atividades de colaboração. Aí, o que eu estou falando de metas tangíveis, né? O que eu quero falar com isso? Aqui, esse quadro é da Promove mesmo, isso é real. Quer dizer, não precisa nada muito, muito elaborado.
a gente usa as nossas metas e usa a gamification para a gente conseguir alcançar essas entregas que a gente está colocando aqui. Algumas têm umas caveirinhas, enfim, que são mais difíceis, etc. Mas esse é o nosso planejamento estratégico traduzido em metas, né? Em metas que a gente consiga alcançar. E a gente vai diminuindo, aumentando as metas, ou vai checando aquilo que a gente vai conseguindo. Isso é uma forma visual de você estabelecer metas. Todo mundo sabe o que a gente tem que fazer. Está sempre cheio de coisa. Então, a ideia é que a gente consiga aqui alcançar. A gente usou o tema Guerra nas Estrelas. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esse tema lá na frente. Mas é importante a gente ter metas. Você vê que você não precisa ter... A gente pegou a questão do storytelling, né? A questão do clima na empresa, né? Então a gente colocou todo o nosso objetivo aqui. A gente usa métodos ágeis, né? Então a gente tem o nosso Kanban aqui, a gente tem as nossas metas, né, de treinamento, né? A questão lá do Jedi, cada um tem o seu personagem, né? Eu sou a Princesa Leia, eu tô aqui nesse canto aqui. Agora a minha Princesa Leia tá cheia de kudos, né? Cheia de agradecimentos aqui. A gente tem o Anakin, enfim, a gente tem vários personagens, cada um se identificou mais. E a gente ganha pontuação por momentos arrais, por estresses, enfim, a gente tem vários conceitos de pontuação. Quer dizer, é possível você fazer isso no quadro lá. Eu vou apresentar até um pouco o case da Eclipse, que é um cliente nosso também, que eles também usaram a parede, né, para poder colocar isso do gamification. Eu acho que é legal a gente estar imbuído no espírito do jogo. Então, tem que ser um tema que todo mundo goste, né? Então, tem que ser uma coisa legal. Falando ainda pouco, por exemplo, um outro case, você pode fazer aí para o pessoal do RH que está aí, né? Você pode ter, por exemplo, níveis, e aí esses níveis você pode usar. Você quer, por exemplo, um tabuleiro específico, pode ser um nível 1, que eu vou mostrar aqui um tabuleiro específico de nível 1, um tabuleiro de nível 2, um tabuleiro de nível 3, por exemplo, você conseguir, no tabuleiro nível 1, você está preocupado com a qualidade do cliente, no nível 2, a produtividade, e você pode usar esses níveis para, por exemplo, uma avaliação de desempenho, tanto de um time como de um determinado indivíduo, né? Você pode colocar tarefas, por exemplo, que ele tenha a cumprir para poder chegar a um determinado nível, né? Não sei como é que é o cargo de cada uma e funções, né? Então, de cada um, então você consegue ter esse tipo de pensamento. Então, cada tabuleiro, por exemplo, tabuleiro de nível 1, você teria várias tarefas aqui, você vê que ele é um pouco mais simples, né? Então, ele teria que percorrer para chegar a ter o badge dele de, por exemplo, um sênior, um júnior, ou aquela equipe ali, plus, né? Plus A, plus B, aí vai depender do storytelling que você quer fazer, né? Então, esse tabuleiro já foi usado em um cliente nosso, então, nesse sentido, de você ter níveis dentro de o que a gente fala de um game maior, né? De uma campanha de jogo. Você pode ter também, essa aqui é a ferramenta Engage que a gente usou, né? Depois, para quem se interessar, eu posso passar dados. E aqui você tem um outro tabuleiro, onde você tem um nível maior de dificuldade. Você vê pelo próprio tabuleiro, que é um tabuleiro que é mais rebuscado, que tem mais coisa. Então, você pode passar aqui por várias, ele pode executar as diversas visualmente, você vê que feedback contínuo, né? Visualmente, ele consegue ver as tarefas que ele tem para fazer, as que faltam, etc. Seria um tabuleiro de nível 2. E você pode ter um tabuleiro de nível 3, onde você tem muito mais atividades e muito mais complicadas do que os primeiros tabuleiros. E aí você pode ter tabuleiros, e aqui, por exemplo, é um jogo do RPG, mas você pode definir quaisquer tipos de conceitos de storytelling, né, que você queira ter para você poder chegar ao que você quer alcançar. Porque aí as pessoas vão pelo objetivo do jogo, elas vão jogando e a coisa fica mais prazerosa, né? As pessoas, ganhei aqui, ganhei um ponto, etc, né? É difícil esse negócio de falar no webinar sem o retorno, né? Mas vou tentar. Vamos lá. Tem aqui um case que você pode usar gamification, depois a Poliana vai falar um pouquinho sobre o case dela, de fazer gamification em outras áreas que não seja trabalho, exatamente para a gente ter a criatividade aí, que é meu Kanban com as minhas filhas, né? Eu tenho aqui, eu não aguentava mais brigar com elas pelas mesmas coisas, e aí eu botei um Kanban com as meninas e pontuei cada uma dessas tarefas, coisas que eram que para elas eram mais complicadas, e eu fui mudando essas tarefas, tem coisas que elas agora já são acostumadas, etc. E a gente usou o Get Badges mais o Trello, que eles são ligados, e a gente usou para que elas pudessem se
motivar a fazer as coisas do dia a dia, né, de uma forma leve, divertida, né? Então, são algumas das aplicações de gamification. Você pode usar até em casa, né, que é um que eu uso também, eu acho bem interessante. Uma outra coisa que a gente vem tentando aí é um jogo que até foi ideia de um dos nossos clientes, né, que é o Secret Game, né, jogo secreto aí. Que aí ninguém conhece os moderadores, né, nenhuma delas, ou seja, eles vão fazendo por e-mail, né? Então eles estão misturando personagens, né? De acordo com o time deles, né? Então tem GOT, Senhor dos Anéis, tudo misturado. Então eles criaram um grupo de e-mail desconhecido e a história está sendo montada pelos participantes. Eles estão dando com esse game, aumentar a motivação, eles querem diminuir os defeitos, incentivar a colaboração entre os times. Então, tarefas de colaboração entre os times. Então, a gente está testando essa modalidade nova de jogo, aí, vamos ver se vai dar certo. Não sei aí se no webinar já meio que vivenciou um pouquinho disso. Acho que tem alguns inscritos aí que já estão vivenciando essa coisa do jogo secreto. Está sendo bem legal, né? Então é uma coisa que funcionou, está funcionando até agora. Uma outra forma de você ter uma ludificação e de você conseguir essa coisa do storytelling, essa coisa que a gente fala do feedback contínuo, e de você conseguir mostrar o valor das tarefas, é você ludificar as telas, né, que você tem do trabalho do dia a dia, você torna o trabalho mais prazeroso. Por exemplo, você considerar avatares, né, você considerar badges, né, por exemplo, o cara é um ninja developer, o cara, né, é o melhor que tem, ele tem os seguintes insígnias, né, eu sou o melhor que faço um monte, a gente chama de corno job, né. Então, você pode ter o ranking do que faz mais, pega mais batata, né? Que você é o cara que define mais, que resolve mais bugs. Então, você tem aqui um feedback contínuo, né? Então, você tem aqui o que está acontecendo no jogo o tempo todo, isso é importantíssimo. Na Promove, a gente teve esse problema de feedback contínuo, eu tinha que alimentar uma ferramenta e aí não deu certo, a gente teve que automatizar para que aquilo pudesse ficar, porque as pessoas ficavam perdidas, onde eu estou no jogo, qual é o ranking, se você tiver que acessar a ferramenta para saber, já é mais complicado. Kenny, vai vendo aí meu tempo. Uma outra forma de fazer, essa empresa é a Eclipse, né? Ela tem um software para gestão de agendade, eles são muito dinâmicos, são pessoas que têm muita criatividade. Eu adorei ter participado um pouquinho. Foi o Rafa que implantou lá, que é da Promove, mas assim, eu adorei participar um pouquinho das discussões, etc. Eles fizeram, quer dizer, desenho na parede, como a gente fez, só que eles foram mais criativos, né? Então, esse foi o Pokémon, né? O jogo do Pokémon, a evolução do Pokémon. Eles fizeram isso para a área de helpdesk e desenvolvimento. Então, assim, é possível você fazer com que as pessoas se insiram dentro do jogo. Então, eu acho que isso é um incentivo ali, o clima fica mais criativo, mais real, então cada um tem suas tarefas para desenvolver para poder conquistar esses países, né, Pokémon. Eu não entendo muito de Pokémon, mas eu comecei a aprender um pouco depois dessa empresa aí. Então, ou então você faz um tabuleiro. A própria Radix, nossa, eles têm um tabuleiro, eles fizeram um tabuleiro lá com o que se tem que se fazer, com o processo, né, que eles têm lá, e isso é bem legal, porque isso faz com que você consiga sair da mesmice, né, as pessoas sabem onde é que estão os desafios, aqui está o desafio está nos testes, eu queria que você conseguisse mais produtividade, e aí a equipe pode decidir quais são os desafios que vão ganhar mais pontos ou outros, né. E deu certo, então vamos fazer um resumo aqui antes que chegue a minha hora aí, já deve estar chegando. O que a gente consegue ver aqui, a maioria dos games que a gente vê no mercado, elas são voltadas para obter conhecimento, né? A área de treinamento, a questão do RH. A gente tem usado muito para o dia a dia, para o trabalho. E junto com obter conhecimento. Então, a gente está tendo desafios tipo das próprios times, das próprias equipes. Então, isso tem dado certo. Você, no seu dia a dia, trabalha personagem, você ganha, e se você ajudar alguém, você ganha. Na Promove, a gente tem a questão dos kudos, né? Que cada um agradece o outro por ter feito alguma coisa para te ajudar. Isso te dá um badge do mais querido, né? Que pra gente é o Chewbacca, né? Então, a gente tem um badge para cada
tipo de tarefa que você consiga fazer a questão de você colaborar. Então, eu falei, histórias associadas a atividades rotineiras, histórias que incentivam o trabalho em grupo. Quando a gente faz histórias que definem, que mudam, misturam papéis, por exemplo, o mesmo jogo, que você tem um papel diferentes, elas são mais difíceis de você elaborar. Então, por exemplo, eu vou medir uma mesma atividade que eu faço, por exemplo, a faz analista de marketing, assim, qual é o delas? Então, uma forma de fazer isso é você ter uma classificação. Acho que o Alexandre e a Poliana vão falar um pouco sobre isso, é você classificar, isso aqui é batata quente, isso aqui, ou seja, tanto da área do marketing como a área do comercial ou como a área da operação, pode ser ter a mesma pontuação, né? Em histórias, o time tem que propor as coisas, nas histórias, o time tem que propor as histórias, ele tem que inserir. Então, as histórias normalmente que são de cima para baixo, elas não conseguem vingar, né? Metas claras, né? Então, a gente precisa ter metas claras, feedback online. O jogo tem que ser voluntário. Eu vou contar uma história rapidinho, Kênia. Prometo que é rápido. A gente tem uma pessoa no nosso jogo que ele ficou super... Não queria entrar no jogo, não queria entrar. Depois ele adorou o jogo e hoje ele dá várias ideias no jogo. Então, assim, precisa ser voluntário e aos poucos as pessoas elas vão se engajando, né? Lógico que depende da cultura da empresa. É importante você ter histórias com um certo nível de suspense. É legal você ter os desafios ao longo do jogo, né? Para não achar que o jogo está ganho. E tabuleiros individuais, né? Ou seja, a questão que eu falei do pessoal do RH, que é avaliar o desempenho, metas individuais, ou seja, você conseguir usar os tabuleiros para isso. Histórias que não são propostas para o time normalmente não funcionam. Jogo sem histórias. Então, assim, o jogo só por jogar fica cansativo. Chega uma hora que você... Por exemplo, se você já acabou lá o Duolingo, já estudou lá, tem uma hora que aquilo ali já cansa. Não adianta você dar mais diamantes, mais coisas que você meio que cansa. Então, é bom você propor histórias e desafios. Você tem que ter histórias ligadas a objetivos estratégicos. Isso faz com que as pessoas saibam o que elas vão ter que alcançar. Então, todo mundo fica sabendo que ele é parte de um todo. Demora para dar feedback também não dá certo, né? Então, esses outros, só fazendo um resumo do que eu já falei. Pontos são os leaderboards, ou seja, as pessoas que estão de 1 a 10, isso é bastante, porque muitas vezes a pessoa se sente desmotivada se ela está em 10º, ela não gosta de mostrar os outros que estão em 10º, então é sempre bom você ter um leaderboard que não é todo aberto, né? É bom você sempre mostrar os primeiros. Você ter níveis, se incentivar, colocar ranking, a questão de desafios que eu já falei, os badges são as insígnias, e no final você tem a luta ali dos primeiros lugares, enfim, de você conseguir fazer um desafio maior. Cuidado com o excesso de boss fights, que não funciona muito. Então, a parte de pontuação no game que é mais difícil. A gente tentou fazer várias vezes essa pontuação na Promove, que é um exemplo, por exemplo, de pontuação. A Alexandre vai dar alguns, a Poliana vai dar outros, enfim. Mas que é uma coisa difícil. A parte de pontuação eu gosto de fazer com que o time pule, tá? E a parte dos leaderboards, que eu falei aqui mais ou menos, você vê que os outros jogadores aqui estão... Eu só vejo o meu, né? A minha posição, e outros jogadores ficam apagados. Isso é uma coisa que a gente aprendeu, mas dependendo da empresa, talvez isso não seja um problema, né? Então, tem que ver se isso realmente é um problema. Esse aqui são as contas que eu falei do tio e o mais querido, o Lando, enfim. Às vezes a gente quer ganhar mais esses badges do que o próprio prêmio no final. Outra coisa difícil é fazer o prêmio, né? Então, a gente usou o dot vote, não sei se alguém conhece essa técnica de dot vote, mas para poder a gente votar no que a gente queria lá, porque a gente tinha um orçamento apertado, crise na face, e a gente usou essa técnica de usar, mas sempre é bom que o time participe dessa pontuação do que você vai dar de prêmio, né? Folha de prêmio para a empresa, prêmios em dinheiro não deu certo, somente quando a empresa já existe essa bonificação, quando já existe essa cultura de prêmios. A ideia é premiar comportamentos, ou seja, chegar na hora, contribuir de alguma forma no grupo, ter atividade dentro desse tabuleiro que tem essas coisas, kudos, que são agradecimentos, ou seja, você divulgar fracassos, que a gente acha tão ruim isso, mas é bom. As pontuações devem estar sempre... A gente precisa usar indicadores. Conquistas intermediárias, às vezes, são os badges, são melhores do que realmente o ranking do jogo. E os pontos têm que ter valor para o negócio, tá? Vamos lá rapidinho. A gente, por exemplo, pode usar níveis, né? Então, a gente está no nível 1, você
conseguir chegar no 25% da diminuição de 25% dos erros. Nível 2, você conseguiu mais de 50%. Nível 3, 75%. Que aí vai, né? Vai tentando fazer com que todos consigam o nível 5, né, de pontuação. Né? Isso faz com que as pessoas gostem de ganhar pontos extras. As pessoas gostam de ganhar um ponto extra, né? Os boosts, né? Você conseguir os multiplicadores, né? E o moderador do jogo tem que estar sempre olhando isso e mudar e colocar desafios. Quer dizer, é importante que o moderador fique o tempo todo olhando o jogo e modificando. Numa palestra que eu fiz já tem um tempinho na Oi, o pessoal perguntou assim: mas e aí, o moderador pode ser o próprio time? Eu nunca tentei, mas é uma possibilidade, porque é importante vocês pensarem também. Bom, quando a pontuação não é acordada com o time, não funciona. Leaderboards, às vezes, não funcionam como funciona, né? Leaderboards, eles têm que ser abertos, eles podem gerar desconforto, ou seja, eu sei que eu estou no 10º, não é muito bom, né? E com acesso de brigas de primeiro, segundo, terceiro, né? Se eu tiver sempre, eu primeiro, mas eu tenho sempre que brigar pelo primeiro de novo para dar uma desmotivação. Já passei. Bom, esse aqui é um resumo. Eu não sei, provavelmente a gente vai divulgar essa apresentação, acho que vai ser gravada, vai ficar para que vocês possam depois olhar exatamente, mas é muito mais legal você trabalhar no jogo do que trabalho. Kenny, estou terminando. Não, é só para falar um pouquinho de vocês. A gente vai fazer o Innovation Days no dia 22 de novembro. Ele vai ter ele vai estar no prédio do Hotel Santos Dumont, né? E ele vai ter várias coisas legais, inclusive cases de gamification. Quem estiver interessado vai ter um desconto aí, né, Kênia? Depois a Kênia vai colocar aí para quem quiser. Aí, para quem está participando do webinar, para vocês aquele desconto. Inovação em gamification. Tem várias coisas legais, mas eu acho que eu já passei muito meu tempo. Tem a parte de... E aí, os cases de gamification que vão ser os mais legais aí, para vocês que estão aí nesse webinar, parte da tarde. Certo, Kênia? Agora foi. Certo. Pessoal, vocês estão ouvindo legal? Tudo certo? A Analia está ouvindo legal? Tudo bem? Obrigada, gente. A Analia está ouvindo legal aí? Eu vou tirar meu áudio. Você está ouvindo, Analia? Estou ouvindo, vou tirar meu áudio. Pode? Tá bom, pode. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai ter agora o nosso próximo apresentador, que vai ser o Alexandre Tavares. Ele é gerente de processos e projetos de TI da Sandvik no Brasil. Deixa eu só colocar ele aqui como apresentador. Só um minutinho, pessoal. Então, Rafael, depois você vai poder ter acesso à apresentação também. A gente vai disponibilizar o webinar no YouTube, né? E você pode ficar tranquilo que, se você quiser também conversar com a Analia depois, ela pode conversar com você, né, Analia? Alexandre, você me ouve? Acho que ainda não, né? Deixa eu colocar aqui.
Só um minutinho, pessoal. Então, nosso evento Innovation Day, só para enquanto a gente consegue contato aqui com o Alexandre, ele vai ser um evento voltado para inovação nas empresas e também a gente vai ter palestras sobre DevOps, sobre gamification. A gente vão ter palestrantes que vão vir do México para falar sobre inovação na área de TI e vamos ter também o Fábio Bacarin, que ele é o CEO da Contabilize e Contabilidade, que é uma empresa de contabilidade totalmente voltada para o online, né? Então, eles atendem empresas do Brasil inteiro. E ele vai estar lá também para falar com a gente, para dar palestra sobre empresas, sobre negócios inovadores. E depois eu vou mandar para vocês um código de desconto, se vocês quiserem se inscrever no dia 22 de novembro. Vocês estão me ouvindo agora, gente? Ah, agora sim. Que bom. Vamos tentar agora conectar com o Alexandre. Alexandre, você está ouvindo? Consegue falar? Só que a gente não está conseguindo contato com o Alexandre. Só um minutinho, gente.
Espero que vocês curtam, tá bom? Poliana, pode começar. Eu peço sua ajuda, Kênia, para subir a minha apresentação aí para a tela. Tudo bem. Por enquanto, está constando disponível aqui só a apresentação da Analia. Ok. Posso clicar em apresentação, né? Isso. Eu já coloquei para você. Ok. Então, podemos começar, né? Sim, pode começar. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Poliana, a Kênia já me introduziu, né? Sou bibliotecária e graduada pela UFMG. Ao contrário do que todos pensam, eu segui uma vertente um pouco diferente da biblioteconomia, então eu trabalho com gestão de documentos. Hoje eu estou trabalhando num projeto de implantação de um GED, numa grande empresa aí, mineradora de zinco, e o meu primeiro contato com a técnica de gamificação foi justamente no curso de especialização em gerenciamento de projetos, que eu estou encerrando, no qual a Analia foi a nossa tutora e professora aí por 3 disciplinas, inclusive no apoio aí no TCC, e à medida que eu fui estudando um pouco e fui desenvolvendo o meu estudo de caso, eu fui vendo algumas memórias de que eu já participei em algumas empresas de alguns itens de gamificação que foram utilizados. Eu só não sabia que tinha uma técnica, né, específica para aquilo. Então, eu vou compartilhar a minha experiência com vocês de aplicação da gamificação aí na prática. Espero que eu possa inspirá-los. Bom, o meu trabalho, né, o meu projeto foi chamado de Avante GECA Luz, ou seja, o nome já começa, né, já gamificado Avante, né, vai te lembrar um pouquinho de super-heróis, de vamos em frente, de vamos com toda a força. Então, o que foi aí a história do jogo, né, como alguns elementos da gamificação. Então, o meu alvo, vamos dizer assim, foi um grupo espírita chamado Grupo Espírita Casa de Poesia, que é uma entidade aí sem fins lucrativos, que tem atividades aí religiosas, mas também desenvolve atividades filantrópicas. E é um dado muito recentemente, começou no início de março desse ano. E eles desenvolvem aí algumas atividades rotineiras e outras atividades extra-rotineiras, como alguns eventos, para poder tentar angariar alguns valores para manter as atividades aí da casa, né? E o corpo fixo da casa é composto por 6 pessoas e todas elas são voluntárias e não recebem nada para poder desenvolver as funções que elas desempenham dentro desse corpo fixo. Então, aí está a foto da casa, a casa realmente existe. Essa é uma sede alugada, o aluguel é um aluguel de amigo, né? Uma das dirigentes tem amizade com o dono dessa casa, a casa estava vazia, eles fizeram um acordo e ela paga aí um aluguel de amigo. Oi, pessoal, me ouvem? Só um minuto, galera. Poliana, você escuta? Sim. Pode continuar. Desculpa, a gente deu uma caída aqui agora. Ok. Não sei se o pessoal perdeu aí um pouquinho. Acho que Um não. pouquinho a visualização do slide. Eu estou visualizando bem.
mim aqui que eu tô com essa dificuldade, não está dando para eu visualizar bem o slide, mas vamos aí prosseguir. Então, os objetivos era de tentar reduzir os custos, né, da manutenção aí da casa e tornar o grupo mais conhecido na comunidade na qual está inserido, que a vida do grupo está muito vinculada a isso, né, a quantidade de frequentadores e de apoiadores. E aí a gente traçou um plano, né, de vencer essa batalha e desenvolver um projeto que pudesse alcançar esses objetivos. Então, tem um resuminho aí do plano. Então, foi definido um tema lúdico, que foram super-heróis do bem, as pessoas foram convocadas para o jogo, foram incentivadas a focar nos objetivos do jogo, fazer um planejamento de tarefas e também classificá-las, a gente vai falar mais na frente, começar também o jogo, aí você vai ter pontuação, você vai ter algumas conquistas, você vai ter alguns prêmios, e fazer a publicação, como a Analia bem falou, que é muito importante, essa questão do feedback constante, né, então fazer a publicação dos resultados à medida que o projeto ou que o jogo dava sequência, e no final, ter o resultado final e a gente conseguir fazer uma avaliação. Então, assim, gamificando mesmo, né, vamos começar realmente agora a trabalhar na apresentação, eu tentei realmente gamificar a apresentação. Então, feita uma carta de convocação para o pessoal da equipe do Corpo Fixo, lá do GECA Luz, já no início incentivando, olha, a gente está fazendo um bom trabalho, somos super-heróis calusianos do bem, então criar a expressão calusiano, para poder tentar criar uma maior intimidade, né, com a equipe, só que a gente tem aí alguns vilões que estão, né, nos assolando, então a gente precisa criar um plano para poder derrotar esses vilões e alcançar aí os nossos objetivos. Então, uma coisa que a gente quis deixar bem claro era o que a gente estava atacando nessa batalha. Então, foram identificados aí alguns vilões, né? Então, tem aí o fantasma do preconceito, que impede a atração dos apoiadores externos, ou seja, a pessoa não conhece bem o trabalho e às vezes fica com medo de apoiar, ou até de buscar mesmo tentar ser um frequentador. Os metralhas do alto custo, que vai surrupiar parte da receita que a casa custa a conseguir, mas essa receita, às vezes, é usada muito na manutenção da casa, porque é uma casa mais antiga. O desanimadão, né, que pode assolar aí o grupo com dificuldade e estimular a criatividade dessas pessoas para desenvolver mais eventos, para buscar realmente, né, o crescimento do grupo. E aí o antissocial, né, que pode atrapalhar o grupo a se autodivulgar. Depois de divulgar quais seriam esses vilões, foi apresentado o que seria o projeto. Olha, a gente vai ter 19 tarefas a cumprir com os objetivos que a gente quer alcançar, e a gente precisa da ajuda de todo mundo. Então, que o projeto Avante GECA Luz vá em frente, que a força do bem esteja com todos vocês. Aí, mais gamificação, a questão que a Analia já tinha comentado também dos avatares, né? Então, foram escolhidos alguns avatares com... o que acontece? Quando você trabalha com super-heróis, se você for buscar imagens de super-heróis, muitas vezes a gente tem aquelas imagens um pouco agressivas, né, embravecidas, né? E o pessoal é um pessoal da paz, então a gente quis... algumas figuras, assim, quase que infantis, mas super-heróis de carinhas boas, né? Vamos fazer um bom projeto, são super-heróis do bem. Então tem aí o Fortão, que é o He-Man, o Adorável Hulk, a Maravilha das Tarefas, o Flash Rapidão. Então, com que roupa que eu vou, né? O jogador ou o membro da equipe, com que roupa que eu vou? O que é que eu vou vestir para poder atuar bem aí nesse projeto? E aí a questão das tarefas, né? A Analia tinha comentado também em relação à classificação das tarefas. As tarefas foram classificadas com nomenclaturas engraçadas e divertidas. Então, cada tarefa tinha uma pontuação ligada ao seu nível de complexidade, ao seu nível de criticidade, ao seu nível de qualidade de execução. Então, tinha, por exemplo, a tarefa gelatina, que eram tarefas facinhas, né, que tem uma complexidade baixa. A tarefa ok, não é tão difícil, mas também não é tão fácil. E as batatas quentes aí, que eram tarefas de alta complexidade. Cada uma delas com um tipo de pontuação específica, vinculado à característica da tarefa e ao prazo de cumprimento, né, se foi cumprida no prazo, se foi cumprida fora do prazo, se foi cumprida com adiantamento. E aí, a gente tinha também as tarefas de classificação de criticidade chamadas tarefas VDMs, né? Ou seja, vai dar M, né? É uma tarefa de alto risco, a possibilidade de dar errado é grande. Ou seja, se vocês imaginam que uma pessoa que cumprir uma tarefa VDM, ela vai ganhar uma pontuação bem satisfatória, uma pontuação grande. E as tarefas vinculadas à qualidade de execução, que eram as tarefas UI, do tipo, nossa, quase que não dá, né? Fez, mas podia ser melhor. As tarefas ok, né, ficou dentro da expectativa, não fez para menos e também não fez para mais.
E as tarefas, uau, nossa, foi ótimo, né? Alcançou muito além do que era esperado quando a tarefa foi classificada. Outro item de gamification que foi utilizado foi a questão dos badges, ou seja, a Anali também já comentou um pouquinho, então, são distintivos, emblemas, insígnias, medalhas, troféus, conquistas. Quem tem hábito aí de jogos online, de jogos em videogame, sabe que esses termos são utilizados, que são conquistas que o jogador, ou no caso aqui, o membro da equipe, vai alcançando à medida que ele vai cumprindo as tarefas. Então, tinha uma lista grande, acho que são seis conquistas, 6 badges. Então, por exemplo, o primeiro aí, eu tenho a força do bem, tipo troféu. O que o jogador precisaria cumprir para poder ganhar essa conquista? Quantos pontos ele alcançaria se ele cumprisse, né, essa conquista? E a gente identificou também um badge que a gente chamou de badge especial, que foi o título Missão Puxada e Missão Cumprida. Ou seja, era uma missão bem difícil de ser cumprida e a pessoa tinha a pessoa que conseguisse cumprir esse descritivo aí dessa missão ganharia o título aí de Missão Puxada e Missão Cumprida. Mas gamificação também comentou a questão dos prêmios. Quando eu comecei a trabalhar com o pessoal lá da casa, eu falei assim, gente, mas como que a gente vai premiar as pessoas se somos uma entidade filantrópica, que estamos aí com um problema financeiro, né, tentando sustentar a casa? E eu fui comentando com os amigos, fui comentando na família, fui ganhando uns presentes, fui tendo algumas ideias, então a gente agregou algumas coisas para premiar as pessoas ao longo do jogo. E a gente não quis deixar de premiar uma pessoa que talvez não tivesse tido um desempenho muito bom, que eu acho importante. Mesmo que a pessoa não tenha tido um desempenho bom, ela trabalhou um pouco ali para aquele projeto e ela merece, sim, de certa forma, ser reconhecida por aquele esforço, né, que ela fez. E muitas vezes, pesquisas, né, na área de RH nos mostram que realmente não é questão de prêmio em dinheiro, ou um prêmio concreto que realmente incentiva e motiva o funcionário. Então, a pessoa gostou, as mulheres gostaram aí de o kit de esmalte aí da Mulher Maravilha. Então, é você conhecer o seu público e ver o que realmente deixaria a pessoa incentivada e agradecida, né, por ter feito um bom trabalho e ter tido uma recompensa. Aí agora, gamificando mesmo, né, porque a gente utilizou uma ferramenta chamada Engage, que a Analia já introduziu, que foi a ferramenta que fez a gestão desse projeto, ou melhor, que fez a gestão aí desse jogo. Ela tem duas visões, digamos assim. Então, você tem um login, que talvez seria o login aí do gerente de projetos, que ele é quem vai fazer o acompanhamento do jogo, ele quem configura o jogo, ele que vai cadastrar as atividades, as pontuações, a questão das rodadas, e tem também a visualização do jogador. Então, cada jogador, ou melhor, cada membro de equipe, né, tem o seu login lá na ferramenta, e através desse login ele vai conseguir acompanhar o seu próprio desempenho. Então, a gente tem a questão do avatar, a pessoa pode customizar, tem aí o mapa das missões, ou seja, quais as tarefas eu tenho disponíveis para fazer, quais eu já fiz, qual que foi a qualidade do resultado, tem a listinha também de conquistas aí no canto inferior esquerdo, no caso a gente está aí com a telinha aí da jogadora Giovana, então tem aí todas as conquistas que ela foi obtendo ao longo do jogo, e você também consegue ter a questão do ranking, né, que dá realmente uma clareza de como que está sendo o jogo e de como que foi e de como está sendo o projeto. E aí, só fugindo um pouquinho aí do Engage, se a gente visualizar aqui nessa tela, a gente está vendo que o jogador Léo, aí da minha equipe lá do projeto lá do GEK Luz, ele foi o jogador que ficou em terceiro lugar e com uma quantidade de pontos bem pequenininha. Porém, para nossa surpresa, no final do jogo, a gente foi fazer uma verificação, ele foi o único jogador que alcançou aí o badge de título de missão puxada e missão cumprida. Então, ele, com certeza, ficou feliz por ter, apesar de ter tido uma participação um pouco inferior, digamos assim, né, do que os outros jogadores, ainda assim ele foi reconhecido por essa participação, e foi uma participação importante, porque esse badge era um badge especial de participação bem importante. Então, por que para mim a gamificação funcionou lá no GEK Luz? A gente tem aqui algumas imagens de algumas evidências, porque o projeto realmente aconteceu. Então, por exemplo, aqui são exemplos de tarefas que foram executadas. Então, foi planejada e executada uma festa julina que teve realmente um resultado muito bom no final. Eles mantêm um bazar lá na casa que funciona
me parece que todas as quintas-feiras, mas eles fazem alguns bazares eventuais em dias de sábado para apoiar uma causa específica. Foi realizado aí um curso de automaquiagem que cobrou um valor, assim, bem simbólico para os participantes, para poder ajudar na casa, e foi um maquiador profissional, um amigo de uma das dirigentes. Eu, inclusive, fiz o curso de automaquiagem, participei lá com eles nesse dia, e eles também se comprometeram a manter a atualização deles, fazer atualizações periódicas das atividades da casa nas redes sociais. Então, tem a telinha principal da página deles no Facebook. Quem depois quiser conhecer um pouquinho a casa, é só jogar lá GECA Luz Belo Horizonte, que vai acessar a página lá do Face. E a questão da gente tentar fazer uma análise no final, a gente viu que 84%, ou seja, quase 90% das atividades foram cumpridas aí com qualidade exemplar, ou seja, isso prova que as pessoas realmente se sentiram chamadas e motivadas a trabalhar no projeto, e as atividades, as tarefas cumpridas foram cumpridas com uma qualidade exemplar. Porém, demos uma escorregadinha aí, né, no prazo de execução, né, então 68% das atividades foram cumpridas em prazo razoável, mas 32% tiveram cumprimento atrasado, e foi bem interessante que a maior quantidade de tarefas com cumprimento atrasado eram as tarefas gelatinas, ou seja, que normalmente a gente olha, isso aqui é fácil, né, no instantinho eu vou dar conta, né, então ficou uma lição até para o pessoal, nossa, por que a gente, né, errou um pouquinho, deu uma escorregadinha aí nas tarefas de gelatina, e outras tarefas tão complicadas, igual eu consegui uma tarefa, né, de puxar um badge especial, então ficou aí um pensamento para um próximo projeto. Bom, o que eu identifiquei como fatores de sucesso aí no projeto GECA Luz? A questão do entendimento de que técnicas de gestão, elas são necessárias, úteis e bem-vindas, mesmo em instituições pequenas e sem fins lucrativos. Muitas vezes a gente tem esse pensamento de que é um lugar pequeno, não circula muito dinheiro, e que, de repente, técnicas de gestão não possam ajudar. E isso não é verdade. A questão também da gente ter um novo olhar e uma nova forma de gerenciar, que traz tão bons resultados quanto os formatos tradicionais, né, de gestão que a gente conhece. Outro fator de sucesso foi a questão de você atacar um grande problema, ou seja, você tem uma grande batalha, mas você ataca ela por partes, né, em ciclos curtos, atividades pequenas, bem claras, com objetivos bem específicos, e de forma que a pessoa não vá gastar aí meses, semanas numa mesma atividade. Então, isso também funciona. Um outro fator de sucesso é que a maioria das pessoas conhecem jogos, já participaram de algum jogo de tabuleiro, jogo de videogame, jogo de rua, todo jogo tem uma regra, tem uma recompensa, tem os objetivos, né, a serem traçados. Então, isso facilita realmente as pessoas a se engajarem um pouco numa gestão de projetos, digamos assim, diferenciados. Assim também como a questão do uso aí da ludificação, né, dos temas, igual a gente usou os super-heróis, dos badges e dos prêmios. A classificação das tarefas também, com nomenclaturas divertidas, também era interessante. Nossa, eu estou com a batata quente na mão, né, e vou tentar resolver. Então, isso trazia uma intimidade com o jogador ou com o membro da equipe de projetos, para que ele soubesse, olha, eu tenho a batata quente aqui na mão, então eu sei que eu vou gastar tanto tempo para resolver. E, às vezes, houve a escorregadela, né, eu tenho uma gelatina, isso aqui eu vou fazer, é fácil de fazer, e acabou que não deu muito certo, né. A questão também da aplicação que a gente chamou de equação da empolgação, ou seja, quantos mais badges e mais prêmios eu tenho, quer dizer que eu estou fazendo um grande jogo. E se o meu jogo está bom, o meu jogo está legal, quer dizer que o sucesso do meu projeto está praticamente garantido, né? E a gente percebeu também a questão do engajamento voltado para a vestimenta, digamos aí, dos avatares, né? Então, as meninas, por exemplo, da equipe, vamos falar a Roberta e a Giovana, mas na verdade eram a Cíntia e a Fernanda, né? Eu sou a maravilha das tarefas, né? Eu vou vestir a roupinha aí da Mulher Maravilha. E essa questão da visualização direta, né? De você ter o acompanhamento do projeto, como eu mostrei aqui para vocês no Engage, mesmo que você não use uma ferramenta, a Analia também mostrou lá na parede da empresa dela, faça na parede, faça um mural, faça alguma publicação eletrônica e distribua, né, no e-mail das pessoas, que eu acho que vai funcionar da mesma forma. Agora, para finalizar, acho que já está quase encerrando meu tempo, a questão das lições aprendidas, ou seja, o que a Poliana conseguiu aprender utilizando uma técnica que ela conhecia muito pouco, que ela teve uma certa, inicialmente falando, nossa, mas eu não sei nada disso, será que isso vai funcionar?
né? E eu vou tentar fazer isso num centro espírita, né? Numa casa que não circula dinheiro, será que vai dar certo? Então, o que lições aprendidas para mim? A questão de que de usar realmente as ferramentas de metodologias ágeis para fazer um gerenciamento de projetos. Eu utilizei também o LeanPB, depois vocês podem aí pesquisar. É uma ferramenta na qual você faz a gestão do seu projeto usando um Kanban eletrônico, digital, bem interessante, e o uso também do Engage, eu não conhecia nenhuma das duas ferramentas. A questão de que fazer a gestão de um projeto usando metodologias não necessariamente tradicionais também funciona, né? O entendimento de que uma equipe realmente ela se torna mais produtiva, mais empenhada e mais empolgada quando você usa fatores lúdicos, então sejam os prêmios, sejam os avatares, sejam a pontuação, sejam as conquistas. E a questão de que com a criatividade é possível sim a gente trabalhar com uma equipe voluntária. Então, a equipe de projetos, né, que desenvolveu esse projeto comigo lá no GK, são todos voluntários, todos têm os seus trabalhos oficiais, digamos assim, né, e são extremamente comprometidos realmente com a casa, são os fundadores da casa, mas se a gente consegue usar da criatividade e fazer um bom gerenciamento de projetos, isso quer dizer que isso também pode funcionar no ambiente empresarial, né? Então, eu tenho visto, depois quando eu comecei a pesquisar mais sobre gamificação, muitas ONGs utilizando de joguinhos para poder fazer a divulgação do trabalho. Outro dia eu vi também uma notícia sobre empresas que estão usando gamificação nos processos seletivos. Então, ficou me parecendo realmente que não é assim uma coisa passageira, que é uma nova onda, que de repente daqui a pouco ninguém está falando, porque os bons resultados estão aí, né? E, para mim, gamificar realmente causou um grande engajamento aí nesse meu case, lá com o pessoal do GEK Luz, e, na minha opinião, o engajamento é um dos maiores fatores, né, que vão contribuir aí para o sucesso de um projeto. Então, é isso, eu não sei se eu falei muito rápido, espero que tenha passado a minha experiência para vocês, estou disponível aí caso alguém queira entrar em contato para falar um pouquinho da casa, ou para tirar alguma dúvida do projeto, e é isso aí. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito bom, Poliana, obrigada, viu? O pessoal estava perguntando se a sua apresentação ia ficar disponível depois. Vai sim, pessoal. A gente vai disponibilizar para vocês as apresentações, a gente vai enviar por e-mail, né? A gente tem o e-mail de vocês, a gente vai enviar por e-mail as apresentações do Alexandre, da Poliana e da Analia também. Aliás, a gente também vai disponibilizar o webinar completa no YouTube, né? Depois vocês podem ficar tranquilos, porque se vocês tiverem perdido alguma coisa, vocês vão poder ter o webinar no YouTube. Vocês vão poder ter acesso a isso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. Nosso próximo apresentador agora é o Alexandre. Eu vou colocar ele aqui na sala. Vamos ver se agora ele vai conseguir conversar com a gente. Só um minutinho, pessoal. Vocês vão poder perguntar também logo após o término da webinar, tá bom, pessoal? A gente vai abrir para perguntas daqui a pouquinho. Poxa, Miguel, já tá acabando. Fica mais um pouquinho. O Alexandre vai entrar agora. Você vai curtir muito a apresentação dele também.
estão todos me escutando, que eu já posso começar. Então vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, esse é o Alexandre Tavares, né? Ele é gerente de processos e projetos de TI da Sandvik do Brasil. Ele vai apresentar para vocês um pouquinho do case dele, que ele produziu na Sandvik. Espero que vocês curtam. Legal. Vamos lá, Alexandre? Vamos lá. Obrigado, Kênia, e peço desculpas aí na primeira intervenção. Realmente foi um pouco complicado acessar, mas agora a gente consegue desenvolver a apresentação. Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre a parte de gamificação implementada para projetos de desenvolvimento de software, mas vocês vão ver que depois da apresentação vocês têm condições, assim como a própria Poliana exemplificou, de aplicar a gamificação para diversas áreas, diversos tipos de companhia, grandes, pequenas, e para diversos nichos também. Falando um pouco sobre mim, muito rapidamente, sou gerente, como já foi comentado pela Kênia, sou gerente de processos e projetos na Sandvik do Brasil. Atuo na companhia há 13 anos, mas nesses últimos 2 anos aí eu tenho me dedicado mais na parte mesmo de gestão de projetos, né? Tenho uma experiência bastante vasta na parte de gestão de projetos, já atuei também na parte de gestão da qualidade por algum tempo. Então, tem um conhecimento que me ajuda aí no dia a dia justamente para a gente tentar acelerar algumas questões, principalmente de entregas de projetos, de diversos portos, mas todos normalmente relacionados à área de tecnologia da informação. Bom, muito rapidamente sobre o negócio Sandvik, tá? A Sandvik é uma empresa sueca, hoje nós atuamos em 3 segmentos de mercado. O primeiro é a parte de ferramentas especiais, né, aqui no Brasil, principalmente a parte de insertos, onde nós vendemos ferramentas para algumas indústrias, principalmente a automobilística aeroespacial. Temos também um segundo segmento, que é a parte de mineração, onde nós temos alguns equipamentos para a parte de extração e tratamento de minério. O terceiro Rapidinho, Alexandre, nosso... só um minuto. Oi. O pessoal está falando que seu áudio está baixo. Tem como aumentar okay. aí? Vamos ver se melhora. Melhorou? Melhorou, pessoal? Eu estou escutando ele bem. Ok. Acho que sim. Então vamos lá. Agora foi. Perfeito. E o terceiro segmento é um segmento onde nós temos alguns produtos mais específicos, né? Produtos de aços inoxidáveis, ligas, tubos especiais e materiais como resistências, tanto cerâmica quanto metálicas. Bom, falando um pouquinho do objetivo da apresentação, que é o nosso case, né? Basicamente, a gente implementou a gamificação dentro da companhia, dentro da área de tecnologia da informação, pela seguinte razão: nós tínhamos diversos projetos, e esses projetos normalmente sofriam atrasos, né? Esses atrasos estavam relacionados a demandas que apareciam e nós, de alguma maneira, tentávamos controlar através de projetos. E também porque a gente percebia que durante o desenrolar do projeto, principalmente projetos um pouco mais extensos, isso gerava um pouco de desmotivação do time. Então, a gente foi apresentado a gamificação, né? Na verdade, pesquisando um pouco aqui no Brasil, existem algumas companhias que já implementaram, mas eu ainda tenho uma percepção que ainda algo está engatinhando, né? Mas a gente buscou muita informação e acabou trazendo a gamificação justamente para quê? Para trazer esse engajamento do time e tentar, principalmente com o objetivo principal, reduzir os prazos de entrega de projetos e além, talvez até melhor do que isso, né, cumprir os prazos que nós já acordávamos com as áreas internas com as quais a gente havia acordado o desenvolvimento do projeto. Então, para que isso acontecesse, a gente criou um jogo, né, e por ser uma empresa sueca, a gente seguiu uma linha também de trazer personagens, de trazer um pouco desse mundo escandinavo para dentro da companhia. Esse jogo que a gente criou tem o título de Conquista Viking, que eu vou passar um pouquinho para vocês como foi essa ideia e como a gente desenvolveu esse jogo dentro da companhia. Bom, basicamente o jogo ele tem um conceito de seguir duas trilhas, né?
Uma das trilhas é a parte justamente que a gente vai tratar nessa apresentação, que é a parte de acompanhamento e aceleração das entregas das tarefas dentro do projeto. Existe uma segunda que eu não vou apresentar para vocês, mas obviamente eu fico à disposição para estar explicando durante a sessão de perguntas, que é implementar também a gamificação para controlar a parte de chamados de suporte técnico da área de tecnologia da informação, né? Em ambos os casos, a gente tem condições de criar um processo de acompanhamento das atividades por terem normalmente uma data de início e uma data de término. E quando a gente fala, então, de trazer a questão de antecipação da data de entrega ou tentar cumprir o que é acordado dentro do projeto, em ambos os casos a gente tem condição de fazer isso. Bom, essa parte de acompanhamento dos projetos e principalmente a parte de chamados, a gente, como eu mencionei, tem condições de fazer um acompanhamento através dos atendimentos que são realizados. E, em ambos os casos, a partir do momento que o jogador, ou melhor, o colaborador que trabalha conosco dentro da atividade do projeto, ele finaliza essa atividade, é feita uma medição de acordo com o nível de dificuldade daquela tarefa e também o prazo que havia sido inicialmente proposto e o prazo que ele efetivamente terminou aquela tarefa. E aí a gente acaba fazendo uma bonificação desse jogador que participa dessa atividade. Como que funciona basicamente o jogo? A gente teve algumas regras inicialmente implementadas para que ficasse um pouco mais clara a condição do jogo dentro do tabuleiro da trilha que nós determinamos. Tá? Uma delas, que eu já mencionei, que é o nível de dificuldade. Então, nós pegamos, eu vou mostrar para vocês um pouco mais adiante, um Gantt, que na verdade é um cronograma. Nós utilizamos um Gantt bem simples, baseado no Microsoft Project. Então, nós já tínhamos isso para cada projeto e inserimos dentro desse Gantt alguns campos adicionais. Né? Que campos foram esses? Foram principalmente o campo de nível de dificuldade, que não era um campo existente. Colocamos também, além da data inicial e data de término, que já era algo comum dentro de um cronograma, colocamos também a data expectativa, ou a data real de entrega daquela atividade, e fizemos também uma classificação, né? Ou seja, se ele pegou uma atividade que ela terminou antes do prazo acordado, nós colocaríamos lá uma especificação em relação ao grau dessa dificuldade, que poderia ser antes do prazo, dentro do prazo ou posterior ao prazo. Uma outra sacada que a gente fez também foi o seguinte: nós já colocávamos normalmente para cada atividade o nome de um recurso, tá? Mas esse recurso ele ficou flexível, ou seja, todos os membros daquele jogo ou daquele projeto, eles poderiam trocar as atividades entre si, não necessariamente um recurso determinado no primeiro cronograma do projeto necessitava seguir com essa atividade até o seu término ou até o final do projeto. Eles poderiam fazer essa troca entre eles, né? Então, a gente usou até um pouquinho aí nessa questão, a questão do Scrum, porque nós temos também projetos que são longos, mas nós trabalhamos com uma média de 2 ciclos, que é normalmente cada ciclo são 2 semanas. Então, dentro de um período do mês, né, nós fazemos essa medição. E nas reuniões que nós chamamos de Sprint Review Meeting, nós temos a possibilidade de que esses jogadores eles possam declarar abertamente que eles querem fazer uma modificação da tarefa, ou querem pegar a tarefa de um outro, ou entre eles fazer esse ajuste. Né? E por fim, uma coisa que a gente identificou que era bastante importante era o seguinte: algumas das atividades que nós realizávamos, né, algumas dessas tarefas, elas eram tarefas às vezes de muito longo prazo. E isso acabava não sendo muito justo. E por que isso? Algumas tarefas eram de nível de dificuldade médio e demoravam 4, 5 dias para serem executadas, enquanto algumas outras tarefas eram de dificuldade menor, ou até média também, mas eram executadas em um período muito curto. Então, um jogador ele ficava, às vezes, muito tempo fazendo uma atividade de longo prazo, e, em contrapartida, um outro fazia várias tarefas de menor prazo, e no final eles tinham pontuações semelhantes, ou o de maior prazo tinha uma pontuação inferior a que fazia mais tarefas num menor espaço de tempo. Então, a gente determinou também que todas as tarefas não deveriam exceder, em nenhum caso, mais do que 3 dias, para que o jogo ficasse um pouco mais balanceado.
Eu estou falando bem rapidinho, tá, pessoal? E se vocês acharem que eu estou acelerando muito, me digitem aí no bate-papo que eu tento desacelerar, tá bom? Bom, vamos lá. Sobre a trilha, né? Basicamente, o que a gente definiu aí para fazer acompanhamento? A Poliana falou um pouco do tabuleiro, né? E a Analia também falou bastante do tabuleiro na apresentação. Basicamente, o que a gente usa para fazer o acompanhamento das atividades é o cronograma mesmo que eu vou mostrar para vocês, né? A gente usa um cronograma bem tradicional, né? Até porque a gente está num processo, para vocês terem uma ideia, que eu considero ainda muito recente da implementação da gamificação. A gente implementou isso em abril, mas a gente ainda está sofrendo algumas modificações, estamos fazendo alguns ajustes, né? Ainda não temos todas as ferramentas adequadas, então acho que até um pouquinho a questão a gente vê algumas ferramentas como o Engage, isso nos apoia a tomar decisões mais à frente de adotar algumas ferramentas que poderiam ser utilizadas dentro da gamificação. Então, por hora, a gente está utilizando o quê? A gente está utilizando um Gantt, que é um project que eu ensino algumas colunas, como mencionei para vocês no slide anterior, e vou mostrar isso para vocês. Para acompanhamento e apuração da informação, nós definimos que ela ocorre a cada 2 ciclos, cada ciclo tem 2 semanas, então a gente está falando que a gente faz uma medição a cada mês, né? Normalmente, no 25º dia útil do mês, é encerramento desse ciclo. Esses dados, eles seguem para uma área externa, né? Existe um gerente de projeto que faz a validação se as tarefas de fato foram concluídas, mas quem faz a apuração e faz o ranqueamento dessas tarefas é a área de gestão da qualidade, que é uma área que dentro da companhia já trabalha com muitas métricas, KPIs, já tem uma habilidade de fazer a manipulação no sentido de levantar essa informação e colocar isso de uma classificação adequada. Então a gente acabou entregando isso para a área de gestão da qualidade, além de ela ser uma área isenta também de fazer essa apuração e nos entregar. E aí, é feita essa apuração, a gerente, no caso da área de tecnologia da informação, é encarregada de fazer a divulgação dos resultados para os colaboradores que participaram da gamificação. Então, existe uma diferença que é o seguinte, a gente tem projetos que eles são de um médio prazo, tá? E às vezes até de um longo prazo. Então, não são tarefas que você tem 15 atividades, 16 atividades, 20 atividades para executar. Às vezes você tem 60, 70 atividades. Mas para que não fique algo muito extenso, nós definimos esse período de corte, que normalmente é de 1 mês e 2 ciclos, para que fosse feita essa apuração e fosse feita, obviamente, a premiação. Ok? Sobre o que nós chamamos aí de nível das tarefas, né? A gente classificou as tarefas em 4 níveis aqui. Eu entendo que algumas organizações ou alguns tipos de segmento podem aumentar ou diminuir o nível dessas tarefas. Aqui nós classificamos como tarefas de baixa prioridade, low priority, standard, que são as tarefas mais comuns dentro dos cronogramas de projetos, de prioridades alta, ou média alta, que é essa que está em vermelho, de altíssima prioridade, que é o que está aí para vocês nessa tonalidade em laranja. E aí, para cada uma dessas tarefas, você tem os níveis, né? Os níveis, né? E os times também. Então, se se termina essa tarefa, no caso dos colaboradores, antes do prazo, se você pegar aqui nesse exemplo, a gente está falando basicamente da tarefa standard, né? Então, se ele termina essa tarefa standard antes do prazo, ele consegue conquistar 40 pontos por esse atendimento executado antes desse prazo. Se ele termina no prazo, ele conquista os 30 pontos, né? E se ele termina depois do prazo, ele conquista os 25 pontos. O bacana aqui é o seguinte, sempre ele tem algum tipo de bonificação. Mesmo que ele termine após o prazo, nesse caso da tarefa standard, ele recebe a bonificação. Acho que isso é uma motivação também. Né? Senão você corre o risco de pegar uma tarefa e, ao perceber que essa tarefa não vai ser cumprida no prazo, você desistir e pular para uma seguinte. Que não funcionaria, obviamente, você não conseguiria ter o objetivo que são as entregas. Então, de alguma maneira, ele recebe uma bonificação e, obviamente, todos trabalham para tentar fazer o cumprimento da tarefa antes do prazo.
esse é, vamos dizer assim, é a nossa trilha, a nossa maneira de fazer um acompanhamento que eu estava exemplificando, que é o Gantt do projeto, né? Se vocês observarem, basicamente, isso é uma tela do Microsoft Project, e a gente tem aí à sua esquerda uma coluna adicional que foi acrescentada a todos os cronogramas, né? Essa coluna adicional chamada de nível é justamente onde eu consigo fazer a classificação ou nível da dificuldade daquela tarefa. Nesse exemplo, eu só peguei algumas tarefas aí, vocês observam que tem, na maioria das vezes, essas tarefas em verde, que são as tarefas standard, e tem duas tarefas que elas são consideradas aí já tarefas de prioridade maior, de alta prioridade. Tá? O restante, que são os nomes das tarefas, eles seguem como é um modelo comum de um cronograma. Você tem a coluna de data de início e término, e depois, se seguindo nessa seta aqui em vermelho, você tem a data efetiva que a tarefa foi cumprida. Isso serve para quê? Para que a gente calcule lá. Bom, ele era para fazer a tarefa no dia 8 de agosto, ele entregou no dia 8 de agosto, perfeito. A gente vai ali e verifica que isso foi completado no prazo. Ah, não, ele entregou isso no dia 9 de agosto. Isso foi entregue depois. Né? Essa é a maneira que a gente controla as tarefas, né? E essas atividades depois são medidas e entregues para a área de qualidade. O gerente do projeto ele tem um papel muito importante aqui. Ele tem que fazer o acompanhamento disso. Né? Ele não tem a obrigação de fazer acompanhamento diário, porém ele tem que validar que de fato aquela tarefa foi cumprida conforme está sendo colocado ali, principalmente na coluna de data efetiva da entrega, né? E na coluna também de prazo no qual ele foi entregue. Isso ainda está sendo um processo um pouco mecânico, não está sendo automatizado. Esse é o passo que a gente deve começar a automatizar daqui por diante dentro da gamificação implementada na Sandy. Bom, falando um pouquinho dos avatares, né? Os avatares eles servem para nós hoje ainda muito mais para ser um motivador, obviamente, para os colaboradores que participam, e a Poliana colocou muito bem, né? Todo mundo quer ter um avatar ligado a seu dashboard, né? Então a gente também trouxe alguns avatares aí do mundo Viking, né? Que foi o jogo que a gente criou. Alguns de vocês que conhecem bastante aí, eu assistem a série Vikings, por exemplo, já viram alguns desses nomes. O mais famoso aí é o Thor, mas enfim, ele serve hoje justamente como um fator para motivar e incentivar. Porém, a nossa ideia é que a gente comece a utilizar também os avatares para verificar se determinado colaborador ou jogador tem condições de pegar, de repente, uma tarefa que tem uma criticidade muito maior para a execução. Né? Isso a gente também deve, em breve, começar a trabalhar um pouco mais sobre isso. Né? Hoje, basicamente, eles têm um dashboard, na verdade é um quadro aqui, a gente coloca o perfil de cada um e a gente consegue fazer essas identificações dos avatares. Isso é trocado também mensalmente, seguindo ciclos. Né? A gente identificou que é uma maneira ideal de se estar trabalhando, né? Mas possivelmente quando a gente fazer o processo de automatização e principalmente para fazer a identificação do nível de habilidade daquele profissional, a gente talvez torne isso um pouco mais eletrônico, justamente para facilitar essa liberação até de uma atividade que é um pouco mais crítica. Essas são as pontuações, eu vou passar muito rapidamente esses dois slides, mas são as pontuações das atividades, na verdade, que o jogador, dentro da gamificação, tem que executar para receber aquele determinado avatar, né? E ter aquela determinada conquista. Então, a gente tem alguns exemplos aí, e as pontuações que também são entregues se você seguir ou cumprir essas atividades que estão sendo. Aí um outro slide, só para dar uma sequência, vocês verificarem que a gente coloca justamente a descrição do que deve ser feito para que se atinja cada conquista. E as premiações, né? Em relação às premiações,
a gente acabou determinando uma coisa que também é muito comum, na verdade, os 3 primeiros competidores são os premiados, porém, quem chega no quarto e quinto lugar também ganha uma bonificação. Tá? Basicamente, são pontos, e é um pouco diferente dos 3 primeiros colocados. Os 3 primeiros colocados, eles têm realmente uma premiação, que são essas premiações que vocês estão observando. Tá? E o que tem de diferente também nessa questão de premiação? A gente determinou ou alinhou, primeiro, com os colaboradores. Né? Foi comentado pela Anali, também pela Poliana, é muito importante que os colaboradores eles participem dessa decisão e concordem com essas premiações. Obviamente, a gente tem questões de limitação de caixa, de budget, né? Nem sempre é possível alinhar também ou ter um consenso total de todos, mas a maioria sempre, a maioria nos apoiou em relação à decisão dessas premiações que são apresentadas. E para cada posição, vocês podem observar que existem 3 opções de premiação. Por que isso? Porque a gente tem um público aqui que, apesar de serem profissionais de TI, é uma área que hoje está em torno de 25 pessoas, nós temos faixas de idade distintas. Então, às vezes a pessoa ela não quer ir passar um final de semana aí num hotel fazenda, né? A pessoa que quer, por exemplo, ir jantar fora com a namorada, com a esposa, com a família. Então, é possível em cada um desses níveis, dessas posições, que o profissional que ele é contemplado por chegar lá dentro do ranking, dentro da pontuação e na posição, escolha uma dessas 3 opções que está classificada por nível. Fatores de sucesso, né? E eu acho que é algo que é bastante importante estar compartilhando com vocês, né? E também a questão dos resultados que nós atingimos. Né? Acho que o principal fator de sucesso aí foi realmente aquele que foi colocado como premissa inicial na gamificação. A gente queria o quê? A gente queria reduzir o tempo de entrega dos projetos, mas principalmente, repetindo e frisando bastante, a gente queria, na verdade, cumprir a data inicialmente colocada quando a gente vendia um projeto, quando a gente tinha um cronograma desenvolvido. Né? Então, no primeiro momento, a gente já conseguiu, a gente tinha um atraso, uma média, dentre os projetos que nós apuramos, de 12% de atraso. Né? Após a implementação, nós conseguimos reduzir, né, o tempo de entrega dos projetos de uma maneira média em 8%. Então, se a gente somar o fator negativo com o positivo, a gente teve praticamente 20% aí de ganho em relação às entregas que estavam acordadas dentro dos cronogramas. Em relação à motivação, que é um fator muito importante também para nós, nós fizemos uma pesquisa, e essa pesquisa, inicialmente, ela foi feita através de algumas palavras que nós colocamos, né, soltas, na verdade, num cartão que tem o formato de pizza, né, e foram basicamente 10 palavras. E essas palavras tinham como objetivo responder à pergunta, né, o que a gamificação representava, né, significava para cada uma das pessoas que estavam participando dentro do projeto. Né. E aí a gente teve essa grata surpresa que as 3 primeiras posições foram justamente a motivação, o engajamento e a redução dos prazos. Né? Se vocês observarem, né, a questão mesmo de recompensa, ela não figurou entre os 3 fatores, ou as 3 palavras mais lembradas quando eles responderam à questão. Então, a gente percebeu com isso que, de fato, houve um engajamento muito grande, né, e uma modificação de cultura justamente dos colaboradores para que eles passassem a acelerar e entregar mais adequadamente dentro dos prazos acordados dos projetos. Né? E, obviamente, isso nos trouxe uma satisfação muito grande, porque a gente teve uma percepção de fato, além dos números que nós apresentamos, no caso, em relação à parte de redução de time de projeto, né? Nesse engajamento do time. Eu acho que isso é um fator que nos motivou bastante a continuar e aprimorar ainda mais
esse projeto de gamificação. A gente ainda teve uma pesquisa que foi uma pesquisa um pouco mais direcionada, né? A gente utilizou uma metodologia chamada Net Promoter Score, que basicamente é aquele cartão que você tem lá de 0 a 10, onde 0 é que não concorda ou discorda totalmente, 10 é que concorda totalmente, né? E a gente aplicou novamente uma pesquisa em relação à aprovação, né, o engajamento da gamificação para os colaboradores. A gente, no primeiro momento, fez uma pesquisa no qual foram coletadas respostas depois de 2 semanas da implementação com um público de 60% de todos os colaboradores de TI. E nós já tivemos, naquela ocasião, uma aprovação de 77% em relação à implementação da gamificação dentro da companhia e a modificação dos hábitos, gerando esses resultados que nós estávamos apontando em relação aos projetos, né? Tivemos só 23% de pessoas que estavam considerando que isso não havia mudado tanto a maneira que os projetos e as entregas estavam sendo executadas antes da gamificação. Numa segunda pesquisa que a gente implementou logo depois, 3 meses depois dessa primeira pesquisa, que abrangeu 100% dos colaboradores, a gente já teve um resultado bem diferente. 92% aprovaram, falaram realmente a gamificação foi algo que trouxe grandes melhorias para a questão de projetos, né? E apenas 8% consideraram que não teve nenhum tipo de mudança. Se vocês observarem, em ambos os casos, a gente não teve nenhuma resposta negativa. Para nós também foi uma grande satisfação e, novamente, a gente observou que, de fato, houve um engajamento muito grande do time. Bom, eu já estou terminando, pessoal. Esse, na verdade, é o último slide, né, que é um resumo justamente desses resultados que eu mostrei nos 2 slides anteriores, e eu acho que eu gostaria de destacar 2 pontos aí, né? Primeiro, de fato, engajamento. A gente teve praticamente 100% de engajamento de todos os colaboradores em relação ao que nós esperávamos, né, da gamificação como uso e como resultado, né? Em relação principalmente aos objetivos do projeto, que era reduzir o tempo e cumprir os cronogramas, considerando o número negativo de 12% mais 8% de positivo, a gente teve um ganho total no final de 20% em relação ao que era a proposta inicial do projeto. Bom, era isso que eu queria passar para vocês rapidamente. Me desculpem se eu fui muito rápido, né? Mas eu queria cumprir o tempo e eu fico à disposição aí para qualquer pergunta que vocês tenham a partir de agora. Ótimo, Alexandre, obrigada. A gente tem uma pergunta para o Alexandre. Gente, agora a gente vai abrir para pergunta. Primeiro a gente vai começar com o Alexandre. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer para ele? Alexandre, a gente tem uma primeira pergunta aqui. Qual porcento de tempo de gestão do jogo foi considerado foi considerado a mais no tempo de gestão do projeto? Tá bom. Em relação à atividade do gerente do projeto, eu talvez não tenha um número preciso para responder essa pergunta, mas o que mudou na atividade do gerente do projeto? Tá? Ele já fazia o acompanhamento das atividades dos cronogramas quase que de maneira diária. Isso se manteve, não houve uma mudança significativa. As reuniões no qual ele tem a necessidade de falar com o time, que são as reuniões de Scrum, Review Meeting, que ocorrem a cada 2 semanas, essas reuniões elas também se mantiveram. Ou seja, eu acredito que basicamente a principal mudança que ele teve foi de validar que aquela atividade que estava sendo concluída, entregue para ele, estava sendo feita de fato dentro daquelas três classificações, antes do prazo, no prazo ou após o prazo. Em relação à gestão, uma vez implementada a ferramenta e implementada aquelas colunas, os campos adicionais nos cronogramas, isso já vira como um standard, um layout comum para projetos futuros. Então, não acredito que houve um crescimento de tempo na gestão do gerente do projeto muito maior do que ele já fazia. E outra pergunta, Alexandre, quanto tempo para implementar o gamification na empresa? Quanto tempo você levou? Bom, um primeiro projeto, que esse projeto que eu mostrei para vocês, na verdade é um projeto de uma migração de data warehouse.
Nós levamos aí 3 meses para fazer a implementação. Os maiores gargalos foram em relação a gargalos que não necessariamente estão ligados à gamificação diretamente, mas principalmente a questão dos prêmios, né? E por quê? Porque você tem budgets, né, ou tem orçamentos para cada um dos projetos. E aí, quando você fala, vamos fazer uma implementação de bonificações, não, perdão, de prêmios, você precisa ter um acordo também com a área, com seus sponsors, né, os seus stakeholders que estão patrocinando esse projeto. Então, para a gente chegar naqueles prêmios e ter essa aprovação também, tomou-se um pouco mais de tempo. E em relação à implementação em si do cronograma, com essas colunas e monitoramento, eu posso dizer que foram no total 3 a 4 meses. Né? A área de gestão da qualidade também nos ajudou bastante, principalmente porque ela tomou um papel importante, que foi justamente fazer essa apuração. Beleza. Agora vamos para fechar a última pergunta, que depois a gente vai passar para a Analia. Alexandre, a última pergunta. A motivação se mantém após várias rodadas? A gente está com a implementação há 6 meses. Os projetos que nós temos, a média deles de tempo de 4 a 6 meses, que é justamente esse tempo de implementação. A gente fechou um projeto agora recentemente. A motivação ela se mantém, mas é algo que a Analia comentou um pouco no começo sobre a questão mesmo de mudar um pouco os objetivos. Eu acredito que a gente ainda está num processo de amadurecimento. Eu acredito que quando a gente começar a trazer algumas questões de ferramentas e principalmente o uso dos avatares para definir quem pode fazer o quê, isso talvez exija um pouco mais de controle e acompanhamento para que justamente não se perca essa motivação. Mesmo com períodos longos, como a gente faz o fechamento de ciclo a cada mês e com isso alto resultado, que é a premiação, a motivação, posso responder que hoje ainda se mantém. Mas, obviamente, existe um acompanhamento que tem que ser feito de médio a longo prazo. É isso, então, Alexandre, obrigada, muito obrigada, viu, pela sua apresentação aqui pra gente. Obrigado a vocês. Quer falar mais alguma coisa? Não, agradeço e eu fico à disposição, e se alguém depois tiver algum tipo de questão, pode encaminhar para a Kênia, ou através das mídias a gente pode tentar responder da melhor maneira possível. Tá ótimo, obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Analia e aí ela termina respondendo a pergunta da Amélia, pode ser? Claro. Só um minuto. Analia, Oi, você ouve? oi, me escutam? Sim, todo mundo me escuta? Kenny, me ajuda aí com as perguntas que passou tanto aqui. Então, a gente tem uma aqui da Amélia. Gente, quem quiser fazer mais perguntas para a Analia, pode fazer, tá? A gente tem aqui umas 2 perguntas. Eu tô aqui no Renato. Qual foi o da Amélia? A Amélia foi antes do Renato? Não, o Alexandre já respondeu as do Renato, agora a gente tem aqui a da Amélia. E quando não temos budget da empresa? Eu implantei um game na minha gestão onde trabalho apenas com reconhecimento. Será que vai cair em descrédito? Não, Amélia, olha só. Eu já tive alguns clientes que, assim, um cliente que não tinha budget para prêmio. E eles fizeram a questão dos badges. É o que eu falei, às vezes os badges, eles são mais instigantes, né, do que os próprios prêmios. Dependendo da história que você fizer e de como que as pessoas se envolverem na história, eles gostam de bonequinho mesmo, de você ter aquela medalha, de você colar, né, o teu avatar, assim, a gente cola os nossos kudos lá, né, nos nossos avatares, né, Kenny? Então, assim, eu acho que isso pode não cair no descrédito, não ter prêmios. Lembra que eu falei que nem todas as empresas, elas permitem prêmios até, né? Então, não é restritivo, não. Não cai no descrédito, não. Ok. Mais uma aqui do Renato.
Qual foi o seu argumento para vender o projeto de gamification para a diretoria? Ah, esse foi o do Renato, era para o Alexandre, né? Ou era para a Analia, Renato? Acho que era para Alexandre. Era, né? Ah, para a Analia agora. Então tá. Na verdade, Renato, são métricas, né? Então a gente tem vários resultados, por isso que eu tento nos meus clientes coletar o antes e o depois. Sempre que a gente precisa obter métrica, de quanto aumentou a motivação. Você vê que o Alexandre colocou aquela pesquisa dele, né? De ver o que melhorou. Então, eu acho que a gente precisa estabelecer quais os nossos objetivos com a gamificação, o que a gente quer, né? E a gente normalmente faz um gap, né, para a gente ver como é que tá, e a gente tenta coletar essas informações e depois a gente coleta no final. E aí isso realmente faz com que a diretoria ela se convença com números, né, Renato? Acho que não tem outro jeito. Então, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? A gente tem espaço para mais uma, se vocês quiserem. Ele falou, Analia, mas eu pergunto antes de entrar o gamification. O Márcio perguntou, como utilizar gamification... na verdade... Você vai responder essa? Sim. Deixa eu perguntar, Renato. Antes, Renata, mostrando os números de outras implementações. Normalmente a gente, como implementador, a gente mostra os números de antes, tá? De outras... a gente mostra outros cases, tá? Sobre o Márcio, a gente tem... Peraí, que subiu, Kênia. Qual foi a pergunta do Márcio? Eu lembro você. Como utilizar gamification para melhorar o espírito de equipe e não cair apenas na competição por prêmios? Então, isso, Márcio, a gente faz o seguinte, a gente não só tem prêmios individuais, a gente tem prêmios de equipe. Lembra que eu mostrei aquela apresentação da Promove com as metas de equipe? Quando a gente ganha as metas de equipe, a gente ganha um prêmio junto. A gente fez um almoço de integração porque a gente conseguiu alcançar as metas de julho. Então, acho que isso é importantíssimo mesmo, a gente ter metas. E os kudos, lembra que eu falei dos kudos? São também presentear outras pessoas que ajudam numa tarefa no grupo. Então, a gente também pontuar trabalhos em times, em grupos. E, Amélia, para medir a satisfação, o melhor é o NPS? Então, eu tenho mais para satisfação de cliente, satisfação do time. Do time, então, eu gosto de usar. Você já ouviu falar nas métricas chamadas Health Check? Eu aprendi isso num dos congressos ágeis do Scrum Gathering que eu vou sempre. Eu achei bem interessante, vou te mandar o link. Eu gosto muito de medir a felicidade do time, né, a saúde do time com essa métrica. Vou mandar. Beleza, pessoal. Quero agradecer a vocês. Se vocês quiserem conversar mais com a Analia depois, vocês podem entrar em contato comigo e a gente pode marcar um bate-papo com ela. Ela pode explicar para vocês melhor como que a gente implementa. A ideia de vários webinários, né, Kênia? Sim, a gente quer fazer outros webinários e também, em particular, se vocês quiserem marcar um bate-papo com ela, para saber melhor como que a gente implementa gamification aqui na empresa e como que é esse trabalho que a Analia faz nos nossos clientes, vocês podem mandar um e-mail para mim e aí a gente pode marcar de acordo com a agenda da Analia, a gente pode marcar um bate-papo, né, Analia? Sim, claro. Sempre. Érica, obrigada, você está de férias, né? Obrigada por participar aí. Já voltou. Obrigada. Beijo para todos. Gente. Boa tarde. Obrigada. A gente vai mandar para vocês, a gente vai disponibilizar no YouTube agora, tá? O webinar completo para vocês que perderam alguma coisa, que chegaram depois. Vocês podem ver no YouTube o conteúdo completo, além também dos slides que eu vou mandar para vocês por e-mail, tá bom? Obrigada. E vou mandar, não vou deixar, vou esquecer não. Boa sugestão, Bruno. Já até anotei aqui pra gente pensar na próxima. Obrigada a vocês, gente. Tchau, tchau.